Irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Já estamos ao vivo, Julinha? Então vocês, queridos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, sejam bem-vindos aqui nesse momento que juntos possamos aprender mais da Palavra de Deus. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sei e entendo o quanto é difícil acordar esse momento, né, nessa hora. Ainda vocês que já estão aí numa caminhada um pouco exaustiva, né? Já que tiveram que sair dos seus lares, viajaram, chegaram aqui. Mas eu quero dizer para vocês que aqui é a casa do Pai de vocês. Eu não sei quantos já ouviram falar isso, mas vou falar mais uma vez, porque eu gosto de falar isso. Casa de pai é casa de filho, mas nem sempre casa de filho é casa de pai, infelizmente. Mas aqui não é casa de filho, aqui é casa de pai. É casa do pai de vocês, então se sintam à vontade, tá bom? Bom, eu gostaria de abordar um tema com vocês, que é um tema que envolve a área do qual eu trabalho, a área que praticamente a vida inteira eu estive envolvido, que é a agricultura, que é a alimentação, que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, também trouxe para nós ensinamentos relevantes e importantes para nós, o povo dos últimos dias. E por que é extremamente importante nós entendermos um pouco sobre a agricultura, sobre as profecias que envolvem a agricultura nos últimos dias? Não quer dizer que, ao você compreender isso, você não vai passar pelas provas. Nós precisamos sempre ter em mente que as provas é para o ímpio e também para o justo. As bênçãos são para o ímpio e também para o justo. E isso muitas vezes nos intriga. Muitas vezes, quando nós olhamos um justo passando por provas e dificuldades e um ímpio prosperando, nós começamos a nos questionar. O que está acontecendo? Por que é que eu sou justo, ou me acho justo, busco fazer a vontade de Deus, busco cumprir os mandamentos, devolvo ali os meus dízimos, as minhas ofertas, como a Bíblia pede, sou um guardador do santo dia do sábado e estou passando por tantas provas e por tantas dificuldades? Nós precisamos levar em consideração que quando Deus traz para nós revelações, não significa que essas revelações, ou que ao nós atendermos essas revelações, nós não passaremos pela prova. Mas significa que a prova para nós, ou seja, que a crise para nós, ela vai ser menos intensa do que para aqueles que não atenderam os conselhos de Deus. E nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre o pão nosso de cada dia. Está ameaçado? O que vocês acham? Vocês acham que o pão nosso de cada dia está ameaçado? Por que vocês acham que o pão nosso de cada dia está ameaçado? Alguém gostaria de falar? Vamos fazer um culto participativo, tá? Eu não quero que essa mensagem seja uma rodovia de uma via só. Pode falar. Certo. Então, os irmãos comentaram aqui, para você que está nos acompanhando, que a crise lá na Europa, que envolve também o nosso país, que fala muito aí sobre a questão do clima verde, né? Tem aí trazido para nós, agricultores, muitos impedimentos, correto? Agora, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala em Mateus 24 que no fim dos tempos nós teríamos alguns sinais. Quais sinais seriam esses? Teríamos ali a queda das estrelas, o escurecimento do sol, e teríamos guerras, epidemias, e teríamos o que mais? Fome. Então isso é bíblico. Agora, o que eu quero trazer para vocês nesse momento, para nós termos um pouco de equilíbrio, porque eu orei por esta mensagem, e Deus me deu um texto, e eu gostaria de transmitir para vocês, compartilhar com vocês esse texto, porque eu acho que antes de qualquer coisa, nós precisamos ter equilíbrio naquilo que nós fazemos e naquilo que nós apresentamos. E por que eu vou falar isso, amados? Porque no decorrer dos meus anos aí de conhecimento sobre esse tema que eu venho estudado, eu me deparei com várias famílias que foram para o campo de forma precipitada, de forma errada, voltaram para a cidade e agora falam muito mal da mensagem da vida no campo.
E sabe quem foi um dos culpados delas fazerem isso? Os pregadores. Os pregadores que às vezes vêm com a mensagem que traz aí o medo, o caos, o pânico. E as pessoas saem para o campo, que é o local correto para se morar, mas elas saem com o objetivo errado, ou com o princípio errado. Então nós precisamos, em tudo na nossa vida, agir por princípio, e não por sentimento. Quando você sai para o campo com o sentimento de medo, com o sentimento de simplesmente, eu não quero passar fome, então eu vou para o campo, ou eu vou sair para o campo porque os meus amigos da igreja estão saindo, ou, enfim, o que vai acontecer? Quando vier as provas, você vai provavelmente voltar para a cidade, porque você não saiu pelo princípio correto. Veja bem, nós aqui que somos adventistas, não sei se todos que estão aqui já são adventistas, ou se conhecem a mensagem do sábado, mas nós que somos adventistas e guardamos o sábado, quando nós perdemos o emprego, nós somos tentados a trabalhar no sábado? Somos tentados, mas o que nós falamos? Não, por quê? Porque é um princípio não trabalhar no sábado. Então, quando eu vou para o campo e vem as dificuldades, se eu entender que é um princípio a vida no campo para mim, que envolve os meus filhos, que envolve o meu caráter, que envolve a santificação, eu vou me fortalecer e vou ficar ali porque Deus preparou aquele canto para mim. Vamos lá, olha o que esse texto diz, nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo, que não é segundo a vontade de Deus, para que por falta de equilibrada moderação, da devida contemplação e de sãos princípios e propósitos, uma vitória que necessitava vergonha se transforme em derrota. Eu já escutei vários pregadores falar assim, mas o que importa é que eles estão indo. Não, não é isso. Não importa só que você vá, mas importa que você entenda o porquê você está indo. Exatamente. É interessante você entender que você está indo porque Deus pediu. Agora, por que Deus pediu? Tem várias citações no Espírito de Profecia e na Bíblia que vai mostrar por que Deus pediu. Porque a questão de comprar e vender será uma questão séria. Porque você precisa preparar o seu caráter e também proporcionar para o seu filho um local melhor para ele ser criado. É extremamente importante nós entendermos que a vida no campo envolve redenção. Envolve salvação. Mas então, o irmão está pregando que se eu ir para o campo, eu vou me salvar. Não estou pregando que se você ir para o campo, você vai se salvar. Eu estou pregando que o nosso Deus, que é maravilhoso, além dele fazer o sacrifício na cruz do Calvário para mim e para você, ele, olhando para o futuro, ele viu que nós éramos uma geração tão fraquinha, e ele falou assim, eu vou dar algumas ferramentas para eles. E uma dessas ferramentas é a vida no campo. Outra ferramenta, a alimentação saudável. Você vai salvar só porque você come uma alimentação mais saudável e o outro come uma alimentação menos saudável? Não vai salvar. Quem salva é Cristo, não é a comida que você come. Mas a comida ela tem uma relevância importante, porque ela vai deixar você com a mente mais lúcida. Mas eu não vou pregar sobre comida, eu vou pregar sobre vida no campo. E por que a vida no campo é mais importante? Porque a vida no campo você tem muito menos tentação. O seu filho sai ali da casa, o que ele vê é planta, o que ele vê é a natureza. E é uma ótima oportunidade para você pregar para ele, para você apresentar Jesus através da natureza. Agora, sabe o que acontece com muitos que estão indo para o campo também? Eles se tornam escravos no campo. Eles perdem a noção, perdem o equilíbrio. Por quê? Porque saíram sem entender o princípio. O princípio, meus amados, é preparar o caráter, tanto nosso como dos nossos filhos, e você poder ali produzir as suas frutas e as suas verduras. Então, tem tantos assuntos que nós poderíamos falar sobre isso que o momento não nos permite, né? Mas quem conhece aqui a irmã Maísa Ribeiro? Olha, quase todo mundo. Então tá. A irmã Maísa Ribeiro, ela fez uma experiência lá na propriedade dela. Ela fez um plantio, método do anjo ali, vocês conhecem bem esse método. Aqueles que não conhecem, pode pesquisar na internet. E aí o que acontece? Ela tem um aparelhinho lá, eu não sei explicar, se tiver algum nutricionista que vai poder explicar para nós, que mede o nutriente da planta. Então, um pé de goiaba que ela plantou nos princípios de Deus, que Deus tinha orientado ali para ela, e eu não estou querendo dizer que se você não planta no método dos anjos, também você não vai ter sucesso, tá? Mas, enfim, naquele princípio, a goiaba deu 40 de nutriente. E ela comprou uma goiaba no mercado e a goiaba deu 8.
O que eu sempre explico, pessoal? Devido a essa nova maneira de plantar hoje em dia, que é o convencional, nós estamos comendo o isopor. As frutas que nós comemos têm muito menos nutriente do que deveria ter. Por quê? Porque se usa NPK. NPK é errado usar, Kleber? Eu, como agricultor, vou falar para você, não é errado usar. NPK é igual uma vitamina encapsulada que você compra na farmácia. Agora, por que você vai comprar uma vitamina encapsulada na farmácia, vitamina C, se você tem o limão, que ele é muito mais saudável para você fazer o seu tratamento? Agora, sem dúvida, que Deus ele deseja que nós plantamos da maneira mais saudável possível, para que nós possamos ter uma melhor saúde, uma melhor compreensão, uma melhor nutrição. Então, tudo isso é importante. Mas avançando aqui, no Vida no Campo, página 15, ela diz assim, ó, bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso. Primeira coisa, o sindicato está fazendo aí o terror no nosso mundo ou não? Quem aqui está inteirado na crise econômica que está existindo na Europa, principalmente, envolvendo ali a agricultura? Vocês estão inteirados, né? Tá, então vamos falar um pouco sobre isso. Veja bem, o PIB da União Europeia, que envolve a agricultura, é 1,5. É nada. É nada. E a União Europeia não está nem se importando com os agricultores. Essa é a maior realidade que tem. Tá? A União Europeia não está nem se importando com os agricultores. O negócio deles é industrializar tudo. Porque eles entenderam que os países de ponta, eles são países que têm indústria. E da mesma maneira que nós somos acostumados a copiar as coisas, eles também estão querendo copiar as coisas. Então, a intenção deles, praticamente, é banir a agricultura. Porque se não tem agricultura, tem mais espaço para eles montar indústrias. Tá bom? Já, ao contrário, o nosso país, 25% do nosso país, do PIB do nosso país é a agricultura. É o agronegócio. 25%. Isso é bom? Claro que é bom. Só que também é ruim. Também é ruim, porque um país que a principal fonte de renda dele é só um ramo, se aquele ramo quebrar, o que acontece com o país? Quebra. Lembra da Venezuela? Era o petróleo. Teve a crise do petróleo e aconteceu com a Venezuela. Quebrou e está naquela situação que está agora. E o que está acontecendo aí fora no nosso mundo? Aquela crise que está tendo na Europa agora é por vários motivos. Mas existem dois principais motivos. Um é as leis que eles estão criando por causa dessa questão do clima verde, e outra é por causa de um acordo. Vocês sabem disso? Um acordo onde está há muitos anos aí para ser assinado, ainda não foi, e nesses dias a pauta de assinar foi muito grande, que é o acordo Mercosul e União Europeia. O que tem nesse acordo? Nesse acordo, o Mercosul, que é Brasil, Argentina, Paraguai, e não lembro mais, os países do Sul aqui, que faz parte do Mercosul, dentro desse acordo, os países do Sul, aqui da América, vão ter livre acesso para vender na Europa. Então não vai ter aquela burocracia igual tem hoje. Porque hoje nós vendemos muito lá na época do frio, do inverno deles. Mas na época da seca eles barram muito. Mas não vai ter mais isso. Então, o Brasil, que é o maior produtor aqui do Mercosul, vai ter livre acesso para vender na Europa. E qual que é o problema disso? O problema disso é que dentro desse acordo proíbe os países do Mercosul investir em indústria. Eles não podem investir mais um centavo em indústria, ou seja, o governo não vai investir mais na indústria. É proibido dentro desse acordo. E por que isso é complicado? Isso é complicado pelo seguinte, nós vamos chegar lá. Se você analisar o que está acontecendo hoje em dia com os preços dentro do supermercado, você vai ver que teve uma alta, correto? Agora, vamos avaliar aqui o campo, vamos avaliar aqui a situação que esse acordo realmente aconteça. Se aqui no meu país eu produzo uma caixa de tomate e eu tenho que vender ela R$50, porque o comprador interno só paga 50, o comprador externo paga 70. Você acha que algum agricultor vai se preocupar em vender para dentro do Brasil? O que vocês acham? Não vai vender para dentro do Brasil. Então, automaticamente, o comprador brasileiro vai ser obrigado a pagar 70 na caixa. Se ele paga 70 na caixa, ele vai ter que vender o tomate no mercado muito mais caro do que você está pagando.
E nós não temos como competir com a União Europeia. Por quê? Porque o nosso poder de compra é muito inferior ao deles. É muito inferior ao deles. O euro é 5 e pouco, 5,50 está custando €1 hoje, o valor do real. Você precisa de R$5,50 para comprar €1. Então, nós não temos como concorrer com eles. Tá, mas o que tem a ver isso aqui com a greve lá? É porque eles também lá não têm como competir com nós na questão de produzir. Então, os agricultores lá, eles estão bravos e nervosos, por quê? Porque se nós começarmos a exportar para lá, eles vão ter que parar de produzir. Porque eles não conseguem competir conosco. Até porque as leis do nosso país, que engloba aí a questão do clima verde, aí, não é igual a deles. A deles estão sendo muito mais rigorosa. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma infração fora do comum. Fora do comum. Para e pensa, por que o arroz tem local que está custando R$40 o saco? Porque teve aquele problema no clima, no sul, e o sul não produziu arroz. Então, faltou o produto, o preço sobe. É a questão da oferta e da procura. Agora, vocês já pararam para pensar se o produto for tudo exportado? Você deve ter ouvido falar já que existe até carne artificial que eles estão querendo produzir lá na Europa. Tem um alimento lá que vai produzir proteína, que é de inseto. É para nós entendermos que a situação lá está complicada. Está complicada a situação lá. E se nós aqui produzirmos o nosso alimento e mandarmos para lá, aqui dentro vai se tornar um caos. Ah, Kleber, mas você está falando isso, mas você não entende economia. Então vamos mostrar quem entende economia. Vamos mostrar quem entende economia. Ó, esse aqui, deixa eu pular um pouquinho aqui. É o ideal.gov.com.br. O que significa isso? Está nesse site, tá? É o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. É um instituto do governo. E sabe o que o instituto do governo falou? Que nós não devemos, por nada, assinar esse acordo. E sabe o que está acontecendo? Eles estão querendo, de qualquer maneira, assinar o acordo. O acordo só não foi assinado ainda por causa dessa grande crise que está tendo na Europa dos agricultores, que pararam a Europa. Se vocês olharem aqui o que os agricultores fizeram na Europa, porque muitas vezes nós estamos por fora, olha aqui. 2.000 tratores na Alemanha, quase 2.000 tratores na Espanha. E quem está trazendo tudo isso, irmãos? Deixa eu só ver que aqui não está virando mais. É aqui. Tá. Olha lá para vocês verem. Depois da manifestação na Alemanha, Polônia, Romênia, Bélgica, Itália, nas últimas semanas, os 3 principais sindicatos agrícolas espanhóis anunciaram mobilizações em todo o país durante as próximas semanas. Quem está por detrás de toda essa greve na Europa é os sindicatos, trazendo o caos. Já está faltando comida nas prateleiras dos supermercados. Os agricultores não estão plantando. Se os agricultores da Europa fossem igual aos agricultores do Brasil, você pode ter certeza que não tinha nenhuma daquela crise lá. Porque no Brasil aqui não tem assim um sindicato tão pesado como tem lá. Mas Ellen White falou que os sindicatos iam dominar no fim dos tempos. Então não quer dizer que ia ser no nosso país. Às vezes nós estamos esperando um sindicato agrícola do nosso país. Às vezes não tem um agrícola, mas não tem várias crises aí que nós vemos aí que são complicadíssimas. Olha só o que não está virando aqui, mas ali está indo, né? O importante é isso. O Acordo Verde, eu quero passar essa parte para vocês aqui. Ó. Mostrar para vocês isso aqui e falar um pouco mais sobre isso. Então, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o que eles falaram? Eles falaram que se esse acordo for assinado, nós vamos ter uma crise do qual nós não conhecemos igual no passado tivemos. Falam muito da crise de 1927, né? Eu nem vivi naquela época, não sei se algum de vocês aqui conheceram aquela crise. Eu acho que não, né? Mas já parou pensar uma crise pior do que aquela? Tem até livros escritos sobre aquela crise. Então, por que é importante nós estarmos atentos a tudo isso que está acontecendo? Porque a palavra de Deus falou para nós que nós deveríamos ir para o campo. Para quê? Para plantarmos as nossas frutas e as nossas verduras, para termos a nossa própria provisão, para termos o nosso próprio alimento. Então, o que acontece? Se eu e você não quisermos atender o conselho de Deus, pode ser que nós venhamos ser pegos de surpresa. E olha, é tão sério essas coisas, que quando você olha no passado, José do Egito,
ele trouxe ali para o faraó a interpretação de um sonho. E o faraó, que era pagão, falou, bom, se é assim, então vamos fazer da maneira que o seu Deus pediu. E nós que se dizemos cristãos, Deus está falando, faça de tal maneira. E nós estamos falando o quê? Não, eu vou fazer de outra. Precisamos entender que a crise não pega de surpresa aquele que atende os conselhos de Deus. Quando Deus falou também para o povo judeu, ali no próximo do ano 70, quando vocês verem o sinal, vocês, fuja. O sinal para nós foi dado há muito tempo. 1888, quando teve a oportunidade, ou a possibilidade de sair o decreto dominical, foi o arrogar-se. A palavra de Deus fala, quando houvesse o arrogar-se, era tempo de nós sairmos da cidade e irmos para o campo. 1888, 1988, já deu 100 anos. E nós estamos fazendo o que ainda na cidade? Irmãos, teologicamente, o que eu vou falar aqui agora, os teólogos falam que é incoerente. Por quê? Porque eles pregam que o arrogar-se é no decreto dominical. Quem aqui conhece a mensagem do Vida no Campo? Sabe um pouco do que eu estou falando? Bem pouca pessoa, né? Então vocês devem estar até surpresos do que eu estou falando. No livro Vida no Campo, Ellen White, ela traz vários conselhos que nós devemos sair das cidades e ir para o campo, porque a crise que vem pela frente será muito séria. Eu não quero vir aqui com um discurso apaixonado de um adolescente que fala as coisas que não pensa. Eu quero ter coerência, porque eu não quero que vocês também saiam da cidade de forma precipitada. Mas eu não posso também ser um cão que não ladra e fala para vocês, está tudo bem. Não está tudo bem. Nós estamos muito perto de acontecimentos sérios. Veja, há uns 7 anos atrás, eu tinha uma chácara em Martinópolis. Eu estava me mudando para o Mato Grosso, para continuar ali no ramo da agricultura. E quem estava comprando minha chácara era um testemunho de Jeová. E eu conversando com ele sobre vida no campo, ele falou assim, dentro da minha denominação, está tendo uma movimentação muito grande, porque a liderança entendeu que coisas difíceis irão acontecer. E nós que temos a revelação da palavra de Deus, somos muitas vezes céticos. Não acreditamos no que Deus revelou para nós. Iremos passar por problemas, porque não estamos fazendo o máximo, o necessário para podermos mudar. Ah, mas eu não tenho como comprar uma propriedade. Olha, tem vários irmãos que alugaram a propriedade. O que você não pode fazer é cair de paraquedas na propriedade. Eu estou pregando para você aqui, você chega na sua casa, mulher, arruma as malas, vamos embora. Não, não é assim que Deus quer. Você tem que ter um planejamento, mas o planejamento não é uma vida. Você não precisa de 2, 3, 10 anos para se planejar. Eu acredito que muitos de vocês aqui, que ainda estão na cidade, estão se planejando. Mas se o decreto dominical saísse amanhã, vocês iriam pegar o carro, os filhos, e iam partir para o IAG? Todo mundo aqui para o IAG? Eu penso que dentro do povo de Deus, vai ter pessoas que não vai ter como sair. Tem um texto do Espírito de Profecia que fala assim, que você só deve ficar se Deus mostrar claramente para você que você tem que ficar. Ou seja, é necessário você ali. Do contrário, saia. Irmãos, eu tenho 2 oportunidades nesse congresso de falar com vocês. Na segunda oportunidade, eu quero falar um pouco com vocês sobre a mulher de Ló. Mas eu não quero trazer para vocês a história da mulher de Ló da maneira que vocês estão acostumados a ouvir. Que a mulher de Ló atrapalhou Ló, que Ló ficou lá. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que a família de Ló era luz em Sodoma. A palavra de Deus fala que a voz de Ló se fazia ser ouvida em Sodoma. Existe aí, e não estou querendo aqui trazer nenhuma acusação, mas centenas de pastores que falam assim, é impossível morar no campo, porque eu tenho que pregar na cidade. Olha, amados, é muito arriscado, estão correndo o risco de ser Ló. Ló era um evangelista em Sodoma. Ló era o único, não tinha outro, o único representante do Deus vivo em Sodoma. Ele poderia falar assim, eu tenho que ficar aqui, porque se eu sair, Sodoma vai ficar em trevas. Mas a palavra de Deus fala assim, que tudo que Ló fez dentro de Sodoma, ele poderia fazer a uma distância de Sodoma. Não existe desculpa, irmãos, para não atender o conselho de Deus. Nós precisamos parar de querer relativar as coisas. Ah, mas a vida no campo é relativa. Não é relativa. A vida no campo, tem um texto que eu posso apresentar depois, que fala que Deus ordena. Vocês entendem que é interessante e importante para nós?
Eu não estou querendo dizer para vocês que se você não sair da cidade, você vai se perder. Mas eu preciso dizer para você que a palavra de Deus fala assim, que de 100 famílias, nenhuma chega a ser beneficiada na cidade. Ou seja, a porcentagem é menos do que 1%. E eu pergunto para você, você vai querer fazer parte desse 1%? O problema nosso é que nós não cremos. E nós não somos os primeiros que não creram. Quando nós olhamos para o povo judeu no ano 70, eles ouviram, existia uma profecia. Existia uma profecia para eles, quando houver o cerco, vocês fujam. O cerco para nós, fazendo uma comparação com o deles lá, foi em 1888. Quando houve o arrogar-se, e aí fala que é momento de nós sairmos da cidade, ir para a pequena cidade, e das pequenas cidades para o campo. Agora, a mensagem que é pregada hoje em dia no nosso meio é a seguinte: quando sair o decreto dominical, vocês saem das grandes cidades e vão para as pequenas. Mas para quê? Veja bem, quando saiu o decreto dominical, eu acho que isso aqui é um consenso aqui, com pouco tempo depois, nós receberemos a chuva serôdia, em grande medida. Quando nós recebemos a chuva serôdia, nós vamos sair do campo e vamos para a cidade. Pregar o evangelho, Quando sair o decreto dominical, o selo for aplicado, não tem mais oportunidade para nós, igreja. A oportunidade é para eles lá fora. Ezequiel 9 fala que o julgamento começa primeiro pela casa do Senhor e pelos mais velhos da casa. Mas nós estamos assim, não, quando sair o decreto dominical, aí eu vou para o campo, aí eu vou aprender a plantar ali a minha alface. Já teve pessoa que perguntou para mim se a alface dá em pé de árvore. Teve pessoas que chegou no sítio, jovens de 16, 14, 15, 16 anos, que viu ali o cocô da vaca, feito há pouco tempo, perguntou para o pai dele se era graxa. Nunca viram. Não sabem o que é aquilo. Aí vai chegar no campo e pensa assim, não, vai ser assim, um plim na minha mente, eu vou aprender tudo, eu vou saber plantar, eu vou saber cultivar. Irmãos, não vai acontecer isso. O dia de nós irmos para o campo é hoje. A crise alimentar que a palavra de Deus traz para nós, que o decreto dominical vai trazer para nós, naquele momento, nós entendemos que poderemos ter o nosso sítio ali, plantaremos ainda alguma coisa, mas logo depois fala que o nosso pão e a nossa água será certo. Deus vai conduzir a nossa vida. Deus vai conduzir os nossos passos. Mas, de forma primária, a preocupação minha e tua não deve ser ir para o campo só para não passar fome. A preocupação nossa tem que ser ir para o campo para ganhar a vida eterna. E vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Eu não estou querendo dizer que no campo você vai herdar a vida eterna porque você mora lá. Eu estou querendo dizer que no campo você tem menos tentação, você tem menos problemas. Olha, eu não sei se tem alguma família aqui que já passou por isso, mas tem várias famílias que já entraram em contato conosco e falou para nós assim, olha, os nossos filhos era um caos. E hoje o meu filho vem comigo para a roça, a minha filha está comigo ali, eu estou me reencontrando com a minha esposa, veja bem, quem mora na Grande São Paulo sabe aí, o marido tem um emprego, a mulher tem outro emprego, eles quase não se vê. É esse o sonho que você tem para a sua vida? Minha maior satisfação é ver a minha menininha, que hoje tem 8 anos, ela tinha, deixa eu ver aqui uma menininha, quantos anos que ela tem? Não, então está grande. Ela tinha uns 3 anos de idade, ela não aguentava o repolho, ela pegava o repolhinho assim, e vinha trazendo para mim, me ajudando, e era uma satisfação enorme. Eu e minha esposa levantávamos de manhã, né, não que nós não levantamos hoje, mas nós juntos ali saía para fora, via o sol nascer. Irmãos, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Eu nem sei te falar também quantos relatos que eu já tive de famílias que o filho era viciado em jogo, videogame, passava o dia inteiro no videogame e hoje no campo ele vai mexer com abelha, ele vai mexer com plantação, ele mexe no trator, acabou aquilo. E às vezes você está na cidade lutando contra aquilo, tentando ajudar o seu filho não desenvolve. Mas você também, olha o ambiente que você ofereceu para ele. O que nós queremos transmitir para os nossos filhos, irmãos? Outra coisa que eu digo para vocês é que jovem, vocês já sabem disso, porque vocês foram jovens. Jovens não aceitam hipocrisia.
Você prega que é preciso ir para o campo, você prega que Deus quer que vá para o campo, você prega que tem que ter fé, você prega que isso é importante, aí você chega na sua casa, está conversando com seu marido e fala assim, olha, nós precisamos ir para o campo. Aí você fala, não, mas não tem jeito, não dá, não tem terra, não tem como comprar, está caro e não sei o quê. E aí o filho olha e fala, cadê a fé do pai e da mãe? Aí depois, lá na frente, vocês querem que seus filhos tenham fé. Olha, precisamos ver o que realmente tem valor na nossa vida. Eu conheço várias famílias, inclusive tem até um irmão que esse dia estava conversando comigo, ele falando, Kleber, eu errei com meu filho. Veio minha esposa e os 2 menores, o maior não quis vir. Kleber, eu coloquei ele na escola adventista. E mesmo assim ele se desviou e não quer vir. Não quer nem saber de religião. Eu fico perguntando assim, quando esse pai chegar no céu, que Jesus perguntar para ele assim, cadê os filhos que eu te dei? Qual vai ser a resposta que ele vai dar? Eu e você estamos vivendo em tempos ainda de tomarmos uma decisão certa, de conduzir a nossa família para o caminho certo, para proporcionar para eles um ambiente melhor. Não quer dizer que ainda é segurança, mas é um ambiente melhor para eles. Irmãos, por que eu gosto de falar demais desse assunto? Eu sei o tanto que eu sofri. A minha família, a vida inteira, né, foi do campo, mas a minha mãe decidiu um período morar na cidade. E era o período dos meus 13 até os meus 19 anos de idade ali. E eu morei na cidade, irmãos. Eu vinha num congresso como esse que vocês estão aqui. Eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou falar, porque é muito sério. Eu vinha num congresso como esse, eu ficava impactado com as mensagens. Eu senti o Espírito Santo falar forte no meu coração. E aí eu voltava para casa, não, agora eu vou ser um novo homem, eu nunca mais vou fazer nada daquilo que eu fazia. Eu não vou fazer mais essas coisas erradas. E aí eu ficava ali e era muita tentação, batia de um lado, batia de um outro, por mais que os pastores pregavam, né, aquela mensagem, você sabe qual que é, paz e segurança, mas enfim, e tal, aquilo para mim era muito difícil. E aí daqui a pouco, aos pouquinhos, ia minando a minha fé. Ah, Kleber, mas você era muito fraco. Não, eu não era, eu sou ainda. Eu sou ainda. E exatamente porque eu era e porque eu sou muito fraco, eu entendo que esse é o melhor lugar para me morar. Porque aqui eu tenho menos tentação do que eu tinha lá. E daqui a pouco eu estava, assim, com a minha vida totalmente desorganizada de novo. Estava indo para festa, eu nunca fui de ir ao extremo do erro, né? Por exemplo, droga, roubar, nunca. Graças a Deus me protegeu. Mas experimentei, que tem uma droga também, né? Bebida. Enfim, irmãos. E aí daqui a pouco passava 3 meses, tinha um outro congresso, e eu estava lá naquele congresso de novo. E naquele congresso de novo, tinha uma mensagem especial, e eu me sentia tocado. E eu falava, não, eu vou ser um novo homem. Eu vou ser um homem padrão de Daniel, de José. E daqui a pouco, a minha energia era minada de novo. E aí sabe o que o diabo falava para mim? Desista. Você não vai conseguir, desista. E aí daqui a pouco, olha eu de novo no congresso. E estava no congresso e ouvi a mensagem. Irmãos, eu não estou brincando não, é sério isso. Eu não sei nem te falar quantos anos que isso aconteceu. Mas o que eu podia fazer? Eu era um menino. Em vez dos meus pais falar, vamos para o campo. Não, aqui nós temos segurança financeira. E o filho está se perdendo. E a esposa está se perdendo. E o marido está se perdendo. Mas estão preocupados com a segurança financeira. Não, eu não quero trocar de carro. Meu carro é padrão de classe média alta. Deus me livre, voltar para um carro padrão classe média baixa. Andar de Uno, Deus me livre. Irmãos, eu quero ter asa. Eu quero que meus filhos estejam no céu comigo. Agora, por que isso é importante para nós? Entender isso. Porque os seus filhos, às vezes, estão travando uma luta e vocês não estão vendo. Vamos ser sinceros, quantas vezes que nós viemos no congresso, saímos daqui impactados, animados, e chegamos lá e acabamos desanimando. Por quê? Porque nos deparamos de novo com prédios, com parede, com loucura de capitalismo e tudo isso daí. Agora imagine nossos filhos. Então a vida no campo é uma ferramenta que Deus deu para nós. Se eu e você entendermos que o que está acontecendo lá na Europa é mais um sinal que Deus tem dado para nós, sabe o que pode ser o que está acontecendo na Europa nesse tempo agora? É aquele doido
que subia as ruas de Israel e descia as ruas de Israel falando assim, ai de ti. Olha, Deus está dando uma oportunidade atrás da outra para nós. Agora, se nós vamos atender o conselho de Deus ou não, aí é outra história. Jó e a sua família teve várias oportunidades como eu e você estamos tendo. Mas eles decidiram não atender os conselhos de Deus. E agora eu preciso falar para você, homem, que é o chefe do seu lar. Às vezes você está esperando o anjo vir e puxar sua mão, igual o anjo fez com Ló. Eu não creio que isso vai acontecer, mas ainda que acontecesse, eu preciso dizer para você que se o anjo puxar a sua mão e te tirar de dentro de Sodoma, pode ser que não dê tempo de você segurar a mão dos que ficam para trás, tá? Pode ser que não dê tempo de segurar a mão dos seus filhos e da sua esposa, não. Ló vai estar no céu e vai olhar para o lado e não vai ver nenhum dos seus. Nenhum dos seus. Porque ele não atendeu os conselhos de Deus. Ele não precisava ficar teologando dentro de Sodoma, não. Ele poderia morar em outra cidade. Ele não precisava morar dentro de Sodoma para entregar literatura, não. Ele não precisava morar dentro de Sodoma para passar a lição da escola sabatina em Sodoma, não. Ele poderia morar fora de Sodoma. E para aqueles, eu nem sei aqui, por isso que é bom falar para um público que você não conhece, né? E para aqueles que têm sítio e ainda não se mudou para lá, eu preciso dizer para vocês, o que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando? Qual é a ideia de vocês? Não, no decreto eu vou? Irmãos, vocês precisam entender. A Ellen White é muito clara, presta atenção. Crise não é para formar caráter. Crise é para revelar caráter. O seu caráter já está, você acha que está nivelado já um padrão de Cristo? Pode ser revelado já? Se não, meus amados, vá para o refúgio. Dobre o seu joelho no chão, clame a Deus por misericórdia, e Ele vai atender as suas orações. Deus quer dar a vitória para cada um de vocês. Aqueles que estão na cidade, que pode ser que tenha alguém aqui nessa situação, que não vê como sair. O que eu digo para você é o seguinte, que não interessa o tamanho do gigante, mas o que interessa é quem está com você. Você não tem que falar assim, ó, a montanha do meu problema é tão grande, mas você tem que falar, o meu Deus é tão grande que vai passar a montanha do meu problema. Existem várias pessoas que moram no campo, que pagam aluguel, que conseguem se manter, que Deus tem cuidado e protegido. Se você sair pelo princípio certo, tudo vai dar certo. Tá? E digo outra coisa para vocês. Realmente agora é momento de descer do salto. Vocês conhecem esse termo? É momento de descer do salto. É momento, às vezes, de viver com menos. Não fique pensando assim, para mim, se eu ganho 5 mil na cidade, para mim, para o campo, eu tenho que ganhar 5 mil. Para com isso. Quem ganha 2 mil no campo, é quase igual quem ganha 5 na cidade. Porque aqui, muitas vezes, não pagamos água, você planta o que você consome, olha, é inúmeras bênçãos. Você não vai toda hora na padaria comprar o pão, falta uma coisa na prateleira, você vai para a roça pegar o que tem para comer. Isso é importante para nós. É importante nós começarmos a viver com menos. Porque quando chegar a época da crise, eu quero só ver. Quando você não puder comprar e não vender, quando chegar na prateleira do mercado lá, ó, e aí está lá, por exemplo, um pacote de arroz está $30 mais o selo. E aí você não tem o selo da besta. Às vezes você tem até o dinheiro, né? Que guardou lá debaixo do colchão. Como muitos falaram já, vou guardar o dinheiro debaixo do colchão, quando chegar a crise eu compro. Compra o quê? Você não tem o selo? E aí o que você vai fazer? Ah, não, acho que eu vou adquirir esse selo logo, porque o filho está em casa, Deus vai entender, né? Deus vai entender, porque ó, a criança está passando fome. Para, não podemos ser tão radicais assim. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque dias difíceis vêm pela frente, do qual nós não sabemos o que iremos passar. E eu não quero finalizar essa mensagem te trazendo medo e te assustando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A crise de Jerusalém, a crise que Israel passou, foi uma crise que as mães comeram os filhos. E sabe por que as mães comeram os filhos? Você já parou para pensar sobre isso? Não era só por causa da fome, não, irmãos. Era porque o caráter foi revelado. Era porque amadureceu. Então pode ser que um homem hoje, que se acha um homem de Deus, e lá o pior de tudo que fala que as mães mais piedosas,
Pode ser que um homem que acha que é piedoso, uma mulher que acha que é piedosa, quando amadurecer o fruto, quando houver o amadurecimento, pode ser que você, Deus ajude que nenhum de nós, esteja fazendo coisas absurdas que você nunca imaginou que iria fazer. Isso aconteceu dentro do cerco de Jerusalém. E a palavra de Deus fala que essa crise vai ser pior. Eu não sei se no tamanho da crueldade ou se porque ela vai ser universal. Mas uma coisa eu sei, que Deus disse, saia da cidade, vá para o campo. Que Deus possa conduzir a nossa vida, que nós possamos tomar essa decisão. Vamos orar? Pai Celestial, que está nos mais altos céus, Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer o futuro ainda estando em momentos de paz e segurança, pelo menos dentro do nosso país. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, através da palavra de Deus, de saber qual é o escape, ou de que maneira sofreremos menos. Não, Pai, porque estamos só procurando tranquilidade ou sofrer menos, mas porque estamos procurando um caráter semelhante ao caráter de Cristo, estamos procurando um caminho real, seguro, que nos levará ao céu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por aquelas famílias que já estão no campo. Obrigado por aquelas famílias que ainda irão, que já estão se preparando, e aqueles que não têm intenção e desejo que o Senhor possa tocar o coração deles, Pai, para que eles possam ser despertados. Não porque a mensagem de vida no campo é o fim, mas ela é o meio. Sem dúvida alguma que é uma ferramenta importante que o Senhor deu para a preparação do caráter. Pai, não foi eu que disse, o Senhor que escreveu em centenas de textos que nós deveríamos sair das cidades e ir para o campo, que como guardadores do mandamento de Deus, o Senhor diz que nós devemos tirar as nossas famílias das cidades. O Senhor também diz, Pai, que nós devemos se separar e não tocar nada imundo, que nós não devemos contemplar as coisas erradas por espontânea vontade. Senhor, por favor, meu Deus, nos dê força, porque nós não temos. Muitas vezes estamos aqui, viemos num congresso desse, mas quando saímos daqui e voltamos para o nosso lar, o diabo nos ataca, e muitas das vezes ele nos derruba. Ah, Pai, também sofremos o risco de estarmos como os laodiceianos, olhando para os outros, imaginamos que estamos ricos, mas não conseguimos enxergar aquelas coisas que ainda precisamos abandonar, que ainda não conseguimos abandonar. Às vezes o motivo de não abandonarmos essas coisas é porque estamos muito focados nos outros. Esquecemos das pequenas raposinhas que entram e destroem a vinha. Eu não sei qual é a raposinha, Pai, que está dentro do coração de cada um aqui, mas eu sei que o Senhor pode libertar essa pessoa dessa prisão. Por favor, meu Deus, conduza a nossa vida, conduza o nosso caráter e nos leve para mais próximo de Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado por nos ouvir pacientemente. E terça-feira nós falaremos um pouco mais sobre esse tema. E eu digo para você, não se assuste. Não se espante, porque maior do que o problema é o seu Deus. E o seu Deus já trouxe para mim e para você conselhos que, se atendidos, serão uma bênção para a nossa vida. Que Deus possa abençoar vocês. Até terça-feira. E eu estou por aí, tá? Se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre a questão da vida no campo, eu posso trazer com mais propriedade, porque o tempo aqui é curto e não dá para abordar, não dá para destrinchar, né, todos os detalhes, mas eu digo para vocês, com plena certeza e convicção, não é sensacionalismo, meus irmãos. Não é. É realidade, é escriturístico, é bíblico. Eu não quero ser o profeta do caos, mas eu também não quero ser um cão que não ladra. Que Deus conduza vocês, tenham um bom dia a todos.